Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você está vendo esse vídeo. Eu sou a Beatriz, seja muito bem-vindo ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu vim falar para vocês como eu melhorei na redação, como eu fui de 740 para 980 na redação do Enem. Geralmente, quando você clica nesse tipo de vídeo, você já espera encontrar alguém que já é craque em redação. Na verdade, a pessoa sempre foi boa e ela tá só fazendo um clickbait para você entrar no vídeo dela. Mas aqui não é bem assim, porque eu tive aula de redação no primeiro, no segundo e no terceiro colegial, e eu nunca fui tão boa na redação quanto eu fui no terceiro colegial. No primeiro ano, eu tirei 600 na redação, no segundo ano eu tirei 740. E no terceiro ano eu pensei, é agora ou nunca, ou eu melhoro ou eu nunca mais melhoro. E foi aí que eu comecei a seguir esses passos que eu vou falar pra vocês para conseguir uma melhora na redação. A primeira coisa que eu fiz foi conhecer a fundo a estrutura da redação Enem e ler alguns modelos de redação nota 1000. Se você parar para perceber, os modelos e as redações nota 1000 de todos os anos, eles têm meio que um padrão, que se você analisar esse padrão, se você seguir esse padrão, você consegue uma boa nota de cara, pelo menos uns 800 pontos. Além disso, é muito importante você conhecer as competências, que são 5. Você conhecer e compreender essas competências te faz saber quais desvios não cometer, quais erros bobos você não cair, para que você não perca ponto por qualquer coisa, para que você não tenha um deslize que te faça perder de cara 80 pontos. E também te faz saber quais são as coisas que te dão ponto, as coisas que te fazem ter um diferencial das outras pessoas na hora de escrever a sua redação. A segunda coisa que eu tenho para falar para vocês é que eu aumentei a minha bagagem sociocultural. O que isso significa? Eu comecei a assistir filmes, séries e ler livros com um olhar mais crítico, ou seja, quando eu assisti um filme, quando eu li um livro, eu já pensava em qual tema aquele livro, aquele filme poderia encaixar, qual era o dilema que tinha naquele filme que poderia ser trazido para a vida real, em um problema social, por exemplo. Eu nunca mais vi filme só por ver, eu sempre tentava tirar alguma coisa daquele filme, ou uma série que eu gostasse muito. E até assistir documentários, né? Muitos documentários que meus professores me indicaram, eu assisti para poder usar em diversas redações. Mas você não precisa citar só filmes intelectuais e nerds e essas coisas. Qualquer filme dá para você tirar uma reflexão para você usar na redação depois. E foi assim que eu aumentei muito meu repertório para usar principalmente na introdução, que eu gostava de usar uma cultura pop. A terceira coisa que eu fiz foi prestar mais atenção nas aulas. Isso é praticamente um bônus da dica 2. Por quê? Quando você presta atenção em outras aulas, você tem uma bagagem muito maior de matérias e de conhecimento que você vai trazer para a prova. O corretor ele vai perceber que você não só estudou redação, mas você estudou todas as outras matérias. Se você usar referências, por exemplo, de física, de química e de biologia, ou até mesmo as mais básicas, que são sociólogos, filósofos e momentos históricos. Quando você presta bastante atenção nas aulas de história, principalmente, você fica com um repertório muito rico para você citar, para você fazer um contexto na sua redação, por exemplo, quando que aquele problema da redação começou, quando que ele se tornou um problema, e nisso você consegue citar vários temas, vários tempos diferentes. Roma, Grécia, Revolução Industrial, Primeira, Segunda Guerra, Revolução Francesa. São inúmeras opções que você tem para citar. E isso você consegue vendo aulas, assistindo aulas, prestando atenção. Não só para você fazer as outras partes do Enem, mas para a redação também. Uma coisa que eu fazia muito era prestar bastante atenção em filosofia e em sociologia, porque eu via que as pessoas elas usavam filósofos muito repetitivos, frases de filósofos repetitivas, frases de sociólogos que eram muito repetitivas. E eu queria trazer um diferencial para minha redação. Eu queria que o corretor ele percebesse que eu não tinha decorado aquele repertório para colocar e que eu tinha aprendido ele para poder usar na minha redação.
Então eu tentava ao máximo tirar proveito das aulas de sociologia e filosofia para poder citar no meu argumento 1 e no meu argumento 2. A quarta coisa que eu fiz foi criar e manter a minha estrutura de redação nota 1000. O que isso significa? Significa que eu fiz tantas redações que quando chegou a redação que eu tirei 1000, eu pensei, agora eu não posso mudar mais essa redação. Eu preciso manter essa estrutura, eu preciso manter esses elementos que eu usei. Quais foram os elementos que eu usei na introdução? Quais foram os elementos que eu usei no argumento 1, no argumento 2 e na proposta de intervenção que me fizeram tirar nota 1000? E quando eu percebi esse padrão, eu comecei a continuar fazendo a minha redação e eu nunca mais mudei. Eu só, claro, adaptava, por exemplo, na introdução, eu adaptava o repertório que eu usava, adaptava o repertório do argumento 1, mas a estrutura, assim, a linearidade da minha redação, ela era igual desde o dia que eu tirei a minha primeira nota 1000 com a minha professora. E como que eu cheguei a tirar essa nota 1000? O básico é você sempre estar corrigindo aquilo que você está errando. Por exemplo, se você sempre erra crase, você tem que estudar crase para você não errar crase mais. Se você está sempre fazendo parágrafos expositivos, que era uma coisa que eu fazia muito e demorou para conseguir consertar isso, você tentar não fazer mais parágrafos expositivos. Se esse é o seu problema, você tem que correr atrás, você tem que entender da onde que vem esse erro. Por que eu faço parágrafos expositivos? O que é um parágrafo expositivo? Como não fazer um parágrafo expositivo? E aí eu ia melhorando e tudo que eu estava errando, eu ia consertando. Quando eu consegui consertar tudo, eu tirei a minha nota máxima. E a partir do momento que eu tirei a minha nota máxima, eu me prometi que eu nunca mais ia cometer aqueles erros que eu cometia antes. Parágrafo expositivo, crase, e eu ia continuar me esforçando e estudando para não cometer aqueles erros novamente. E a quinta coisa é treino. Parece óbvio. Eu sei que você tá pensando aí, mas é óbvio que treino. Mas no meu primeiro e no meu segundo ano, eu não escrevi redações toda semana ou todo mês. Eu sempre fazia redação só quando tinha prova, ou estudava redação só quando tinha prova. E eu não te indico fazer isso. O que eu te indico? 1 ou 2 redações no mínimo por semana, para você acompanhar o seu progresso, o que você está errando, o que você está melhorando, para você ter um tempo para você absorver a estrutura, para você entender a estrutura, para você botar a estrutura em prática antes de chegar ao Enem. Porque se você for fazer só, por exemplo, você faz uma prova por bimestre, aí você fazer 2 redações antes da prova, você vai ter 8 redações, não vai dar para você conseguir corrigir tudo que você tem que corrigir, fazer diversos temas para você ter uma bagagem muito grande. Não vai dar tempo. Você precisa fazer pelo menos 1 ou 2 redações por semana, porque no final do ano você vai ter feito 60, 70 redações. Ano passado, se eu não me engano, eu fiz 65, 66 redações no ano. E as minhas primeiras, 30, eu não tirei uma nota boa. Eu tirei, 940, 920. Mas para eu tirar o meu 1000, para eu tirar o meu 960, para eu manter essa nota, foi muitas redações, muito treino, muito esforço para eu conseguir chegar na minha nota que eu queria manter. E depois que eu tirei essa nota, eu ainda tive uns deslizes e abaixei a minha nota. E eu sempre tinha que voltar, ver o que eu tinha errado, refazer, talvez até reescrever as redações que eu tinha ido mal, para poder entender o que eu estava errando, para poder corrigir esse erro, para poder fazer o que eu tinha que fazer de diferente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou dar uma olhadinha. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aqui pra mim, pra fortalecer. Se vocês querem ficar ligados nos próximos vídeos, se inscreve aqui no canal também pra não perder. E é isso, pessoal. Uma boa semana pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.